Vamos começar agora a nossa aula de soteriologia, doutrina da salvação, e o tema é salvação e ética, tá bem? Hoje nós queremos falar sobre 4 temas importantes que estão relacionados diretamente com a gente no dia a dia: moralidade, sexualidade, criminalidade e sociedade. Quando a gente fala de ética, estamos falando de uma ciência humana, bem? Uma ciência humana. E, portanto, qual que é o foco principal, central? É o homem, bem? É o homem no meio. Aqui está. É o homem no meio e é o homem vivendo em sociedade. Sempre você vai ter uma ética por causa da sociedade. Bom, por causa da sociedade. Ética social. Ética social. O que isso significa? Já que eu vou viver em sociedade, quer dizer que é eu mais o resto, tá bem? Eu mais o outro. Eu mais todo mundo. Quando eu falo de ética, é eu no meio de todo mundo, é eu junto com todo mundo, é eu junto com a outra pessoa. Agora, eu preciso de uma regra, eu preciso de uma norma, eu preciso de um meio termo para poder viver no meio dessa sociedade. Bom, e qual que é a relação da ética com a salvação? A gente aprendeu bem. Salvação, ela é um dom de Deus. Deus nos salva, Deus nos concede o dom da salvação, Deus nos mantém salvo. Nós descobrimos que Deus ele resolveu esse assunto no andar de cima, quer dizer que é um assunto eterno. É um assunto que foi resolvido entre Jesus e o Pai, tá bem? É o sacrifício de Jesus para satisfazer a vontade do Pai. Nós somos os depositários dessa salvação. Depositários, hein? Ele colocou em nós essa salvação. Colocou em nós. E agora a gente fala o seguinte: tá bom, mas o que eu vou fazer daqui para frente? Já estou salvo pela graça de Deus. Não tem como eu comprar a minha salvação com as minhas obras. Obra não salva. Isso aí fica bem definido. Obra humana não compra o favor divino. E é nenhuma. Nem as boas obras, nem as obras de piedade, nem as obras de santidade. Nós vimos aqui na semana passada que santidade é um fenômeno espiritual. Deus santifica você de pronto. Não há nada que você possa fazer para melhorar a tua santidade. Você só tem que preservar. Como disse o apóstolo Paulo: cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Quer dizer, você é um depositário. Não tem nada que eu e você possa fazer para acrescentar qualidade ao Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus já é perfeito. Ele já tirou o pecado do mundo por sua perfeição. Tá bom, então o que eu posso fazer agora para ser salvo? Para ser salvo você já não pode fazer mais nada a não ser continuar, tá bem, como um depositário da salvação. Só que você não é salvo. Isso aqui tem que ficar bem entendido. Você não é salvo aqui e já é levado para cá. Não, você está no mundo. E para ter uma vida no mundo, você precisa de uma ética. Você está na sociedade. Você precisa de uma ética. Por quê? É você mais o restante dos cristãos. Só que é você mais o restante da humanidade. É você e o outro. Você e todo mundo. Já que a salvação é um assunto resolvido, só que eu ainda não fui para a eternidade, não estou ainda naquela perfeição idílica do paraíso, ainda estou em sociedade, o que é que eu tenho que fazer daqui para frente? Porque tem uma palavrinha que a gente tem que utilizar, a gente usa muito como um mantra, né? Que é a do testemunho. Por que eu, como salvo, me preocupo com testemunho? Eu me preocupo com testemunho por causa que Jesus foi para o céu. Jesus no céu. Jesus foi no céu e nós estamos na terra. Ele nos mantém na terra
para que a gente seja o representante da obra do Espírito Santo, que é uma obra invisível diante de uma sociedade corrompida ou de uma sociedade perversa. O mundo sabe que a gente é crente, de que forma? O mundo sabe que a gente é de Cristo, de que forma? E quando eu falo o mundo, eu falo a sociedade. Sabe através do testemunho que eu mantenho. Do testemunho que eu mantenho como indivíduo. Eu, indivíduo, estou numa sociedade que só vai saber que eu sou de Jesus pelo testemunho que eu vou dar. Só que eu não sei exatamente qual testemunho que eu tenho que dar. E aqui entra a ética. A ética não é um campo assim de estudo novo. É um campo de estudo antiquíssimo, desde o tempo dos primeiros filósofos. Qual que é a preocupação da ética? Desde os primeiros filósofos, desde os primeiros pensadores. A preocupação da ética é a seguinte: eu preciso procurar o bem. É isso que eu tenho que procurar, o bem. Porque o mal eu não preciso procurar, o mal me procura. Se eu não procurar o bem, eu vou naturalmente me dedicar ao mal. É uma ética que eles têm na antiguidade, tá bem? Ora, se você não procurar o bem com a setinha para cima, aí você vai acabar fazendo o mal. E é legal você ser uma pessoa que faz o mal? Não é legal, porque você sendo mal, você dá padrão para o outro ser mal também. E você dá padrão para o outro ser mal, ó, eu e o resto. Já que eu sou mal, trato as pessoas mal, pratico o mal e endosso o mal, como que a outra pessoa não vai fazer o mal comigo também? Eu vou reclamar do quê? Se eu já fiz o errado e o outro tem o direito de fazer o errado também. Por isso que a ética é uma construção, tá bem? Ela não é um dom natural, algo que você já nasce com ela. É uma construção, mas ela é uma construção social. Olha a palavra social aqui, tá vendo? É uma construção que eu faço junto com o outro. Eu e o Felipe. Nós dois vamos formar uma sociedade de professores. E agora eu tenho que conhecer o Felipe me conhecer, e nós dois juntos nós vamos entrar numa convenção. Convenção, um respeito, uma reciprocidade. Meu espaço, o espaço dele, minha hora, a hora dele, minha matéria, a matéria dele, meu respeito, o respeito dele. Uma convenção, uma norma, para servir como testemunho de que nós estamos em busca do que é bom. Nós dois estamos em busca de construir algo bom. Porque eu e o Felipe entrando numa convenção, num acordo, nós vamos para outra sociedade, que é a sociedade de alunos. Você imagina, eu e o Felipe começam um prejudicar o outro aqui em sala de aula, um falar mal do outro, um debater e discutir com o outro, um desqualificar o outro diante da sala de aula. Qual que é o testemunho que eu estou prestando para vocês? Qual que é o testemunho que ele está prestando para vocês? Que tipo de aluno vai ser formado por dois professores que se chocam, se debatem, se agridem um ao outro? Quer dizer que vai sair cadeirada para tudo quanto é lado, não tenha dúvida. Vai sair dedo no olho aqui, a gente vai aprender a lutar Kung Fu, Karatê e outras artes marciais, até a gente fazer um ringue de CFC. Pronto. Quer dizer que nós precisamos encontrar uma ética. Precisamos construir uma ética. A ética é do respeito de um para com o outro, por causa que tem todo o restante observando. Aliás, o mal, ele é oportunista. O mal é oportunista, ele só precisa de uma pequena oportunidade para ele se alastrar. Ele é oportunista. Estou salvo, Cristo já resolveu isso. Agora eu preciso dar um testemunho diante da sociedade, porque a ideia é que se eu conseguir construir uma sociedade que busca o bem, que busca o que é certo, isso vai servir como testemunho para o restante da sociedade que não sabe que Jesus existe, por exemplo. O Evangelho existe. Aí eu já começo a pensar, se eu quebrar um código de ética, bem, tem um código de ética. Se eu quebrar um código de ética, eu perco a salvação? A resposta é não. Está bem? Quebrar códigos de éticas não prejudicam a tua salvação, porque a tua salvação é um assunto resolvido no andar de cima. É um assunto espiritual, é um assunto resolvido entre o pai e o filho. Salvar você apesar do seu mau comportamento. Salvar você apesar de você ser o pior dos pecadores.
Mas não significa que o fato de você estar salvo por Jesus, por intermédio da graça, sem você fazer nada por isso, não significa que você pode se desleixar do seu compromisso de salvação. Por quê? Cristo vai falar: a árvore se conhece pelo fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e não pode a árvore má produzir frutos bons. Pelo fruto se conhece a árvore. O que vai ser muito natural e muito comum é que uma pessoa alcançada pela salvação de Jesus reproduza uma ética igual a de Jesus, um comportamento semelhante ao de Jesus, do nível de Jesus. É muito comum. Vai ser incomum você encontrar uma pessoa salva que não tenha um padrão de moralidade, que é um padrão assim, eu não vou dizer elevado, mas um padrão justo. Existe uma diferença entre moralidade e ética. Eu vou falar essa diferença para vocês agora, tá bem? Mas só para retornar um pouquinho, os irmãos chegaram agora, tá bem? Salvação está garantida. Nós temos que dar um testemunho na sociedade. Esse testemunho é por causa dos outros. Você só pode ter uma ética por causa dos outros. E a ética é justamente a busca de um bem, é criar uma sociedade de pessoas boas. Só que essas boas obras que a gente pratica não pode ser confundida com a obra de salvação, porque essas boas obras é uma convenção, é um acordo, um contrato que a gente tem, e esse contrato é justamente para que a gente possa viver em harmonia na sociedade, dando um bom exemplo. Mas se a gente quebrar o contrato, se a gente quebrar o acordo, se a gente infringir uma norma ética, não perde a salvação, não perde. A salvação não foi feita com obras da carne. A salvação não foi feito um contrato entre o homem e Deus. A salvação é um novo testamento que Jesus fez no sangue dele e que ele ofereceu no altar de Deus. É entre Cristo e Deus. E você e eu somos o depositário da salvação. Ficou bem entendido? Agora a gente vive numa igreja. E a igreja tem as suas regras também, a sua ética também. A regra se aplica da mesma forma. Ética da igreja muda de denominação para denominação. Ética da igreja muda de geração para geração. A igreja do primeiro século era proibido que a mulher falasse na igreja. Ética. Deus me livre de uma mulher falar na igreja primitiva. Só que aquela ética da igreja primitiva, ela só servia para a igreja primitiva, porque era local, era daquela época, daquela cultura, daquele povo, daquele momento. Ela não se aplica mais à nossa sociedade. E como que eu vou saber disso? Pela minha maturidade espiritual e pela maturidade teológica. A gente sabe disso, que era uma ética daquele tempo. De igual forma, uma ética assembleana, ela pode não se aplicar a uma igreja presbiteriana, e uma ética presbiteriana pode não se aplicar a uma igreja batista, e uma igreja batista pode não se aplicar a uma igreja luterana. São éticas, são códigos de conduta dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade. Então o que vai fazer a Assembleia de Deus quando um crente ele infringe uma norma ética? Ela vai aplicar no assembleano. Ela não tem como aplicar no adventista, ela não tem como aplicar no batista, ela não tem como aplicar nos russelitas. Só dá para aplicar no assembleano. E isso tem que ser bem entendido por nós. Agora, a pessoa sofreu uma restrição ética na Assembleia de Deus, foi retirado do rol de membros, está sob disciplina, ela perde a salvação? Não perde a salvação. A pessoa ser retirada da comunhão das Assembleias de Deus não perde a salvação, mas ela perdeu a comunhão com a comunidade. Mas aí a pessoa se afastou da igreja e ela foi para o mundo. Ponto. Quer dizer então que ela comprometeu, ou ela assumiu para si mesma a responsabilidade de sair da comunidade e procurar a salvação dela de outra forma, de outra maneira, em outra comunidade. Está por conta própria. E ela começa a reproduzir um padrão de comportamento anticristão. Aí está demonstrando o que Jesus falou: não pode a árvore boa produzir maus frutos. Se a pessoa sofreu uma restrição ética na Assembleia de Deus, foi disciplinada, foi desligada da comunhão,
e ela não se mantém mais na comunidade, ela vai para a vida mundana, para a vida sem Deus, do mundo. Ponto. Aí você já tem logo uma ideia de que essa pessoa está por conta própria, comprometeu a salvação dela. Você não tem como dar testemunho dela, porque ela não está dando testemunho dela. Entendeu? Entrou na cachola? Eu não consigo dar testemunho de uma pessoa fora da igreja. Eu não consigo. É ela que tem que dar testemunho dela. E como que ela dá testemunho dela? Através de um comportamento, através de uma ética. Agora, eu posso julgar de que ela não está salva? Esse juízo já não nos pertence também. O juízo de quem está salvo e de quem não está salvo pertence a Deus e à pessoa. Isso é ético. Olha, isso que é ética. Bem, uma pessoa está dentro de uma sociedade cristã que não é a minha. Eu posso observar o seguinte, que o comportamento dela é meio estranho. Não reproduz o Novo Testamento. Não reproduz. Só que eu não tenho o direito, Cristo não me deu o direito de julgar essa pessoa, nem salva e nem perdida. Não. Só que eu julgo o quê? Eu julgo as obras, eu julgo o comportamento, eu julgo a ética dela. E a ética eu posso julgar. De acordo com a ética dela, está fora dos nossos padrões. Não é nossa convenção. Não consigo acreditar nisso. Aí vem uma pergunta para vocês: é fácil? Sabe julgar quem é salvo e quem não é salvo pela aparência? Não é. Pela aparência não dá para você julgar se a pessoa é salva ou não é salva. Pela roupa não dá para você julgar se ela é salva ou se ela não é salva. Por um comportamento isolado você não tem como julgar se ela é salva ou não é salva. Mas dá para você julgar se ela tem um comportamento cristão ou não. Um comportamento mais ou menos assim, parecido com uma pessoa salva ou não. Você julga o comportamento, mas a pessoa não. Isso que é ética. A gente, quando está estudando ética, a gente aprende a separar uma coisa da outra. Uma coisa é o sujeito, outra coisa é o objeto. Sujeito é a pessoa, objeto é o que ela faz. Quando a gente está estudando ética, eu fico concentrado no que ela fez e não no que ela é. Eu não tenho como saber quem é o Cláudio. Isso é impossível. Ninguém sabe quem é o Cláudio. Palavra de Deus. Ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele habita. O que eu posso saber? O que o Cláudio representa. Fala, pastor. O que o Cláudio representa. O que o Cláudio é exteriormente. O que ele faz. Então eu só posso julgar o Cláudio enquanto diácono da igreja, ou enquanto co-pastor da igreja. Eu só posso julgar o Cláudio enquanto o amigo que ele é para mim. Mas o que o Cláudio é interiormente, salvo, perdido, de Deus ou não de Deus, eu já não tenho como saber. Foge, está totalmente fora do nosso campo de ação. E é por isso então que a gente precisa da ética, porque a gente não tem como acessar o sujeito lá dentro. Você não tem como ir lá dentro do camarada, da pessoa, não tem como. Deus não deu esse direito para nós. Agora a gente vai julgar as obras, o testemunho, está vendo aqui, ó? O comportamento, o que ela é para o outro, o que ela é para todo mundo, o que ela assumiu para o resto. Aí a gente entra no campo da moralidade. Bem, vou dar mais uma explicação.